A hora do agronegócio, eu recebo aqui um especialista no mundo inovador com relação ao agronegócio, que são as algas marinhas. Aquelas lá, quem se lembra, relembre daquela história de Júlio Verne, um francês, da cidade de Nantes, aliás, onde a gente vai todo ano lá dar aula. Lá de Nantes, Júlio Verne escreveu o Capitão Nemo e as 20.000 léguas submarinas, e ali aparecia o mundo das algas como algo muito importante, como nutrição, alimento, saúde de uma maneira geral. E o Murilo, que está aqui com a gente hoje, o Murilo Piva, ele é o gerente para a América do Sul da Omex, uma companhia francesa admirável, que eu conheço pessoalmente, que desenvolve tecnologia e inovação com relação à utilização de derivados, de produtos extraídos da alga para a saúde vegetal e para a saúde animal. Murilo, bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Bom dia, Tejon. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar junto com o amigo. Obrigado. E me conta um pouco desse desenvolvimento, dessa inovação tecnológica que a alga representa no agronegócio mundial, americano e brasileiro. Interessante a pergunta. As algas marinhas há muito tempo vêm sendo utilizadas tanto na indústria humana, né? A gente está no nosso dia a dia, por exemplo, do sushi, a gente acaba encontrando as algas marinhas ali. O povo da Ásia tem um costume de consumir as algas. Aqui na América do Sul a gente vê o Chile, o Peru, com essa tradição de utilizar as algas. E também na nutrição vegetal e animal perceberam-se que as algas têm propriedades únicas, né? Então a Umix, num projeto inovador, você mesmo foi conhecer em loco com o Hervé Balusson, percebeu o potencial dessas algas. E ele iniciou um projeto lá em 2002 chamado Eureka Mona Lisa. Para quê? Para utilizar todo esse recurso proveniente das algas, principalmente os extratos funcionais e algumas moléculas exclusivas que não podem ser encontradas nem em nenhuma planta terrestre e nem em outro organismo vivo, só as algas que têm algumas particularidades. E desse projeto resultou em aproximadamente 20 patentes a última atualização. Eram 14, no último ano atualizou para 20. E essas patentes vêm no sentido de melhorar a produtividade, melhorar a rentabilidade no campo, né? Eu, por exemplo, comecei o projeto com a Umix aqui no Brasil início de 2015. Então, uma tecnologia totalmente nova, um material novo, né? E isso que é interessante. A tecnologia hoje chega muito rápido, antes demorava muito mais tempo. E a gente consegue praticamente em tempo real, com essa tecnologia trabalhada na Europa e nos Estados Unidos, a gente conseguir também trazer para o Brasil. E o Brasil como foco também de desenvolver tecnologias para fora. Mas esse material novo à base de algas marinhas é parte da pesquisa da Umix. Hoje está presente em praticamente todos os mercados. A gente hoje trabalha clientes PET, clientes da suinocultura, avicultura, bovinocultura. Tem uma equipe de campo já bem pulverizada, muitos parceiros de negócio, muitos distribuidores no país inteiro, que conseguiram incorporar essa filosofia dessa tecnologia e levar algo novo para o campo. Então, o produtor também percebeu os benefícios de utilizar as ferramentas provenientes das algas marinhas para melhorar a produtividade e a rentabilidade. Quer dizer, isso impacta diretamente a produtividade dos produtores, por exemplo, produtor de frango, produtor de ovos, produtor de suínos, né, gado de leite, né? Ou seja, a utilização desta tecnologia, incorporando os produtos originados de alga na nutrição animal, é isto? Isso, nutrição animal. Nutrição animal, você melhora a resistência, estou entendendo corretamente, né? Você melhora a resistência desses animais, consequentemente eles necessitam, teoricamente, menos medicamentos e transformam os seus produtos, ovos, leite, carne, etc., também em alguma coisa mais saudável para o consumidor final. Tentar resumir um pouco é o seguinte, nós temos uma gama de produtos. Alguns produtos trabalham o sistema imune, por exemplo, que aí vai aumentar essa resistência. Então o animal vai ficar menos susceptível a adquirir alguma doença, alguma enfermidade. Também temos produtos que vai cuidar do ambiente onde esse animal vive, que é muito importante, então nenhum produto é milagroso. Temos outros produtos que vão livrar o animal de toxinas. E agora, por exemplo, tem uma ferramenta que é um produto que atua dentro das enzimas, né, nas enzimas endógenas, para favorecer o desempenho dessas enzimas. Então, imagina que você colocar uma gasolina aditivada no carro, é mais ou menos o mesmo sentido. É um produto que é uma ferramenta para você melhorar essa digestibilidade. Então, ele aproveita da própria ineficiência natural do animal
para tornar ele mais eficiente. Quando você torna o animal mais eficiente, com certeza você economiza recurso e você produz melhor. Também no mundo vegetal, soja, hortaliças, frutas, milho, também, ou seja, estou imaginando aqui, você pulveriza, você aplica isto no campo, por exemplo, na soja. Como funciona no mundo vegetal? No mundo vegetal, na Umix tem uma gama de soluções completas lá fora. Aqui na América do Sul nós estamos iniciando pelo fertilizante foliar, nesse sentido também de aumentar a resistência da planta. Então, por exemplo, tem uma tecnologia que ela aumenta através de um extrato de alga vermelha, que é um diferencial. O mercado trabalha muito com alga marrom, o Ascophyllum nodoso. A gente trabalha com o extrato de alga vermelha, que ele vem para melhorar essa resistência, por exemplo, a um ataque de fungo. Então a planta, desde do início, ela já vai estar mais resistente a um ataque, por exemplo, fúngico. Melhora também todo o enraizamento, melhora inclusive a produtividade e a qualidade dessa produção, né? Então a gente tem trabalhos que aumentam o teor de proteína, por exemplo, né, em alguns grãos. Murilo, como está a adoção deste conhecimento aqui no Brasil? Como é que está andando? Com que velocidade isso está caminhando? A velocidade acompanha muito a tendência de mercado, Tejão. Por exemplo, a gente estava num cenário nos últimos anos um tanto quanto difícil, né? Então, percebe-se uma intenção muito boa de produzir melhor, de buscar tecnologia. Então a gente está falando da agricultura 4.0, a gente vê os AGTECs, todo esse movimento que tem por trás, mas quando você vai ver, na realidade, a gente que está rodando o campo, quais são as empresas e as propriedades que estão de fato utilizando tecnologia, ainda é muito incipiente. Porém, com o cenário se tornando um pouco mais favorável, é difícil você falar de tecnologia quando o produtor está tendo prejuízo, é muito complicado. Então ele está pensando ali em estancar e infelizmente foi o cenário do nosso país nos últimos anos. O produtor rural é um guerreiro, a agroindústria é guerreira de conseguir superar todas essas crises, né? Um país com tanto potencial e a gente só precisa que nos deixem trabalhar, né? Você tem atuado lá naquela região de Chapecó, onde ali tem o Sistema Aurora, por exemplo, que é uma cooperativa muito avançada, evoluída. Tem agora, estamos tendo, né, o salão, o CIAVES, de suínos e aves. Nesses contatos, por exemplo, que você atua no Innovation Center, ou seja, nesses movimentos aí, você encontra ali receptividade para essa mudança? Sim, com certeza. Então, mesmo com o cenário ruim, tem receptividade, mas a aplicação dessa tecnologia ela é um pouco demorada. Então, agora com o cenário que a gente espera, né, a indústria exportando mais, favorecendo um pouco melhor a questão da competitividade da agroindústria nossa, que essa tecnologia entre um pouco mais rápido. E Chapecó foi, desde que nós iniciamos o trabalho no Brasil, nós elegemos os três eventos em Chapecó, o Brasil Sul de Suinocultura, o Brasil Sul de Avicultura e, mais recente, o Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, como um marco para estar participando todos os anos. O CIAVES também. O CIAVES, faz 2 anos atrás, também faz parte do nosso calendário de eventos. Por quê? Porque a gente encontra, nesse seminário de Chapecó, por exemplo, no CIAVES, todo esse contexto, o network que você consegue fazer, grandes atores estão ali, tomadores de decisão. Então é muito interessante ter um retorno muito grande a esses eventos. Murilo, e na área da academia, educação, os educadores, pesquisadores, já sim, um aluno hoje estudando ciências agrárias, veterinárias, zootecnia, este conhecimento já está lá à disposição? Algumas instituições, sim, já possuem alguns departamentos mais avançado de pesquisa e desenvolvimento, então não está só interessado, digamos, na publicação só de um artigo, mas está interessado em fazer essa ponte com a indústria e ver o que de fato a academia pode produzir para a prática, né? Então a gente percebe os professores cada vez se atualizando mais e tentando entender um pouco melhor como é que funciona o mercado. O senhor perguntou dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eu acredito que isso já esteja um pouco mais próximo, né, esse contato academia com o mercado. E no Brasil a gente tem visto muito em função, inclusive, das AGTECs, né, das startups de modo geral, que acabam surgindo de centros criativos dentro da própria universidade e acabam para incubadoras dentro da própria universidade e isso, consequentemente, traz tecnologia para o campo. Interessante para o nosso telespectador aqui, ouvinte, internauta, é um pouquinho da curiosidade dos fundadores, né? Eu conheci lá o Messier Hervé, que foi o criador disto. Um pouquinho da história do Messier Hervé, porque isso nos inspira, né? Era um homem, pelo que eu me lembro, oriundo de outro tipo de indústria,
mas se apaixonou por este assunto das algas ali na região mais norte da França, e no início diziam que ele era um maluco, que era um louco, ninguém acreditava nele. Rapidamente, como é esse senhor Hervé? O Hervé Baluçon é o fundador e é o CEO da empresa e é o visionário por trás da Almix. Então o Hervé, ele vem do interior da França, da Bretanha francesa, uma família de agricultores, inclusive, e ele teve uma visão de mundo muito lá atrás que seguir produzindo do jeito que o mundo está produzindo, ou estava produzindo, seria insustentável. Então ele sempre teve essa visão de sustentabilidade. E as algas marinhas, num contexto geral, elas acabaram super proliferando nessa região da Bretanha francesa, por N fatores, né? Ali concentra muito a pecuária da França, então vai muito dejeto para o mar. As mudanças de temperatura, de predadores, fizeram com que essas algas se proliferassem muito. E a gente tem uma questão de maré, né? Que essas algas acabam acumulando na praia, se torna um problema ambiental, turístico. E o Hervé falou, vamos aproveitar o recurso das algas. Então ele teve essa visão e ninguém faz verão sozinho, né, Tejão? Você sabe muito bem. Então ele incorporou as instituições de pesquisa. Roscoff tem uma universidade dedicada às algas desde 1860, se não me falha a memória. Ele conseguiu envolver o governo da França, a União Europeia, criou um projeto macro. Então, assim, ele conseguiu ser esse interlocutor, esse visionário por trás de um recurso que estava ali há milênios e que hoje vem fazendo a diferença não só na Europa, nos Estados Unidos e aqui também na América do Sul. Grandes seres humanos transformam riqueza do lixo. É isso aí. Pega o lixo e vira riqueza. Tem outros que pegam a riqueza e vira lixo. Mas aí então, uma pergunta, Murilo. Aqui no Brasil, temos também possibilidade de originação dessas algas aqui na costa brasileira? Sim, existem algumas empresas que já estão explorando aqui na costa. Tem muita empresa no Chile, na América do Sul em geral, onde a exploração da alga já é uma realidade, porque ele é um recurso que não precisa de área agricultável, não precisa de água doce, não precisa de fertilizante, não precisa de adubo, não precisa de nada, de pesticida, de nada. Só que qual que é o diferencial da Almix? A Almix consegue isolar os princípios funcionais. Então ela usa essa matéria-prima, ela homogeneiza. Porque dependendo da condição marítima, da condição até da safra dessa alga, ela vai ter mais ou menos quantidade de algumas moléculas. E a mesma alga, por exemplo, uma alga verde, lá da Bretanha, ela vai ter componentes diferentes de uma alga verde, que é o lute, lá do Chile, por exemplo. Então a Almix o que ela faz é, através de todos os mecanismos patenteados de ultrafiltração, microfiltração, isolar esses extratos, criar novos materiais a partir desses novos extratos e aí sim se tornar diferencial no mercado. Então o fato de ter acesso às algas não é o core business da empresa. Okay. O core business da empresa é a tecnologia por trás das algas. O processamento, a transformação. Murilo, teu recado aqui para os nossos amigos da Jovem Pan, o que é que você tem a dizer aqui como suas últimas recomendações com relação a esse mundo da sustentabilidade que envolve soluções biológicas distintas e este mundo encantador que é a alga, sem dúvida alguma? Bom, o recado que tem para dar é que nós temos uma equipe incrível no campo, hoje no Brasil todo, a gente pode dizer. Então, do norte ao sul, nós temos a equipe parceiros da Almix. Então, nós estamos à disposição para entender qual é o desafio de vocês, de que maneira que a gente pode ajudar. Então a tecnologia das algas está disponível, o custo disso, se não é mais barato do que as tecnologias tradicionais que a gente tem no mercado. Então nós estamos presentes na feira e deixo como recado que nós estaremos no stand no CIABS, que vai acontecer na próxima semana. Então todos estão convidados a nos visitar, a tomar um café, a bater um papo e com certeza descobrir tecnologias novas para produzir melhor. Muito bem, então a gente tem aqui merci. Tejão, nosso fã, obrigado. Tejão, leal, sou realmente um fã dessas descobertas e uma coisa muito importante, a gente fala muito, tem muita agrotóxico, medicamentos, uma história muito grande, antibióticos, os agrotóxicos têm o seu papel, o antibiótico tem o seu papel, o que está em mudança, em mutação no mundo é a utilização de um sistema, perfeito, de um sistema de nutrição, de planta, de solo, de animais, é um sistema mais amplo. Então nós temos que dar visibilidade a estas coisas mais
complexas que estão em andamento, estão em movimento e que em 3, 4, 5 anos farão parte, Ramon. Então a gente fala, muita gente falando muita coisa, pegando no pé de um defensivo, de um agrotóxico, de um antibiótico, essas coisas têm seu papel. Tem o seu papel num sistema, assim como no ser humano. O medicamento tem um papel no momento que eu tenho que tomar, porém, quanto mais nutrido, quanto mais sustentável, quanto mais resiliente eu for como ser humano, obviamente que o papel dessas intervenções serão pontuais e nos momentos que elas precisam existir. Correto? Temos uma convivência, uma inteligência de convivência do saber, da ciência, muito mais do que ficar brigando contra uma ou outra. Correto? Não, perfeitamente. Não é ou, é e. É e, não é então ou. você sintetizou de uma maneira muito legal, e principalmente nós, como produtores perenes de alimento para o mundo, nós temos que nos atentar às demandas dos nossos clientes. Perfeitamente. Então, os clientes estão buscando soluções mais saudáveis, alternativas mais sustentáveis, né? Então, nós temos que olhar, prestar atenção, como diz meu amigo Tejon, para isso. E buscar as soluções que o... O mundo é um mundo de E, muito mais do que um mundo de O. Isso. Obrigado, Tejon.